E o atacante colombiano Borré voltou à pauta do Palmeiras, pelo menos é o que garante o UOL. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre Moscardo, o volante do Corinthians, agora na mira do Milan da Itália. Bora te contar também o que há de verdade em relação à possibilidade de Luiz Gustavo já ter comprado uma casa em São Paulo para se acertar com o tricolor. Tá fechado? Isso é real? Bora falar também sobre Gabigol. O acordo com o Flamengo está fechado, ele prorrogou o contrato, vou te dar detalhes daqui a pouco. Vou falar ainda sobre a verdade sobre o futuro do Scarpa, por que o Atlético Mineiro desistiu do ex-meia do Palmeiras, tudo sobre o sorteio do Campeonato Paulista, as últimas do mercado, a seleção brasileira desastrosa e muito mais. Antes de passar todas as informações, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, hoje além do canal no YouTube, sou comentarista do programa do Neto às terças-feiras, participo de jogos como comentarista no Paramount Plus, tenho um blog no R7 e também estou nas jornadas da 98 no 98 Esportes. Bora começar o nosso vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Para apostar na 1xBet é super simples, deixa eu colocar os jogos, depois eu te explico como é que você faz. Mostrando a partida desse sábado do Campeonato Brasileiro da Série A, Fortaleza e Cruzeiro estão indo de empate. Fortaleza não vence há 7 jogos, Cruzeiro também vive fase ruim. Nessa sexta-feira tem Brasileiro da Série B com Ituano e Chapecoense, vou de Ituano, Londrina e Novo Horizontino, vou de Novo Horizontino. Para você participar na 1xBet é super simples. Pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é que o STJD definiu que Cruzeiro e Curitiba não jogam mais com torcida daqui até o fim do campeonato. Foi uma decisão provisória. Os clubes ainda podem tomar 20 jogos de perda de mando de campo como punição por conta da invasão de seus torcedores naquele sábado em que o Curitiba venceu o Cruzeiro por 1-0. Bora contar também que James Rodrigues, reserva no São Paulo, arrebentou com a camisa da seleção colombiana na vitória por 2-1 contra o Brasil. Daqui a pouco eu falo sobre o jogo, só queria deixar registrado que muitos torcedores do São Paulo usaram as redes sociais para cornetar o Dorival. Como é que o James joga tanto contra a seleção brasileira e não consegue atuar pelo tricolor? Para fechar o giro de notícias, preciso te contar que o Grêmio deve faturar uma grana com Campas. Meia colombiano que está emprestado ao Rosário Central vai bem por lá e a tendência é que o Rosário exerça a opção de compra, 50% dos direitos econômicos por 2 milhões de dólares. Campas vai tão bem que chegou a ser convocado para a seleção do seu país. Bora falar agora sobre o Brasil, uma catástrofe, mais uma derrota, dessa vez por 2-1 para a Colômbia de virada. O Brasil até havia aberto o placar, o Martinelli fez 1-0, mas segundo tempo irreconhecível, com muitas oportunidades concedidas para a Colômbia, e o Luiz Dias marcou os 2 gols da virada. Segunda derrota consecutiva do Brasil nas eliminatórias, algo que nunca havia acontecido. O Brasil vem a 3 jogos sem vencer, a gente pode colocar derrota para a Colômbia, derrota para o Uruguai e o empate com a Venezuela dentro de casa. Com esses resultados, o Brasil caiu para a 5ª colocação nas eliminatórias. São 7 pontos conquistados em 5 jogos. E a posição do Brasil só não é pior porque o Equador teve 3 pontos descontados por conta de uma punição. Hoje o Equador aparece com 5 pontos, teria 8 se não fosse por essa punição, também à frente da seleção brasileira. Uma tragédia, e quem defendia que Fernando Diniz ficasse na frente da seleção brasileira deve estar mudando seus conceitos. Só para arrematar sobre o Brasil, próxima terça-feira o Brasil recebe a Argentina, que também perdeu nessa quinta-feira, derrota por 1-0 dentro de casa para o Uruguai. Foi a primeira vez que a Argentina perdeu desde que foi campeã mundial. Ainda que o Brasil vence os argentinos, não conseguirá ultrapassá-los. A Argentina tem 12 pontos, o Brasil chegaria no máximo 10. Bora falar agora sobre o sorteio do Campeonato Paulista para 2024. Nessa quinta-feira rolou um conselho técnico que definiu a manutenção do atual regulamento. Aqueles 4 grupos com 4 times cada, os 2 primeiros de cada grupo passam para as quartas de final e se enfrentam em jogo único. Os times de pior campanha, os 2 últimos, incluindo todos os grupos, são rebaixados. Outra coisa importante, depois da definição do regulamento, foi feito também um sorteio. E dá para dizer que o Corinthians deu azar, pegou o grupo mais complicado, que tem Corinthians, Red Bull Bragantino, Mirassol e Internacional de Limeira.
Só para lembrar, o Red Bull Bragantino brigando pelo título, o Mirassol ainda sonhando com acesso à Série A e a Inter de Limeira desde 2020 de volta à elite do futebol paulista fazendo campanhas razoáveis para boas. Depois do grupo do Corinthians, para mim o segundo mais complicado é o do São Paulo, que tem São Paulo, São Bernardo, a grande sensação do Paulistão de 2023, o Botafogo de Ribeirão Preto e também o Novo Horizontino. Para mim o terceiro grupo mais difícil, ou segundo mais fácil, é o do Palmeiras, grupo B, com Palmeiras, Água Santa, Ponte Preta e Guarani. Curiosidade, Ponte e Guarani só vão se enfrentar se conseguirem terminar na primeira e segunda colocação do grupo. Dessa maneira eles se enfrentariam nas quartas de final. É grande a chance de a gente não ter o derby campineiro nessa edição. Por último, o grupo A, que tem a minha Portuguesa. É para mim o grupo mais simples, o mais fácil, o mais acessível. Não sei se para a Portuguesa, mas para os outros participantes. Grupo A com Santos, Ituano, Santo André e Portuguesa. A Lusa volta a ter o Santo André no seu grupo, como foi na temporada de 2023. E aí, qual dos grandes você acha que corre risco de não passar para a fase de mata-mata? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Bora falar agora sobre toda a verdade envolvendo o Gustavo Scarpa. Nessa quinta-feira, o Atlético deixou vazar via Rádio Itatiaia a notícia de que desistiu da contratação do Gustavo Scarpa. Aí você deve ter lido ou ouvido vários jornalistas cravando que o Scarpa já tinha fechado com o Galo. Eu tenho contado para vocês que a minha informação era um pouquinho diferente. De qualquer forma, fui checar com uma pessoa do próprio Atlético o que aconteceu. E essa pessoa me confidenciou que o Atlético chegou a oferecer 3,5 milhões de euros ou 18,5 milhões de reais para comprá-lo do Nottingham Forest. O clube inglês topou. O negócio acabou emperrando no Scarpa, com o detalhe de que o Scarpa, num primeiro momento, até sinalizou de maneira positiva, mas depois mudou de ideia. Frase desse dirigente com quem conversei é a seguinte, abre aspas, a gente estava perto de fechar, mas o Scarpa optou por ficar lá. Provavelmente ele vai esperar alguém oferecer mais. Nós chegamos ao nosso limite financeiro, fecha aspas. Então, o Atlético assegura que não tem condição de continuar brigando pelo Scarpa e vai procurar outros jogadores. A tendência é que o Scarpa apareça em outro clube de futebol no Brasil. O vazamento da notícia causou enorme irritação dentro do Clube Atlético Mineiro. Bora falar agora sobre Gabigol. Tenho contado para vocês já há alguns dias que Gabigol e Flamengo têm um acordo em relação à prorrogação do contrato. Agora vou ser ainda mais enfático. O acordo já está assinado. O Gabigol será jogador do Flamengo até 2028. Contrato longo que fará dele o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Gabigol ganha hoje R$1.600.000 por mês. O novo salário será acima dos R$2 milhões e ainda contempla alguns objetivos estabelecidos em contrato. Por exemplo, artilheiro do Campeonato Brasileiro tem direito a um plus. Campeão da Libertadores tem direito a outro plus. Baita contrato para o Gabigol. Foi a forma que o Flamengo encontrou para não perder o jogador de graça. Investimento de R$95 milhões para contratá-lo da Inter de Milão. Se o Flamengo não renova agora, ele entraria no último ano de contrato, podendo assinar um pré-contrato com quem bem quisesse a partir de julho, para se mudar em 31 de dezembro de 2024 para outro time sem custos. O Flamengo não fez o anúncio da renovação do Gabigol de forma estratégica, até porque a fase do Gabigol é muito ruim. O Flá tem a ideia de esperar por melhores dias para que esse anúncio possa acontecer. Nem o Bruno Henrique, que também já prorrogou seu contrato, o vínculo terminaria em 31 de dezembro, já teve esse anúncio feito, mas está tudo certo com o Gabigol e Bruno Henrique. Beleza? Bora falar agora sobre o Milan mais novo interessado em Moscardo. Volante de 18 anos de idade que pertence ao Corinthians, o Moscardo está na mira do Barcelona. Essa negociação já acontece há alguns dias, o problema é que o Barça não está disposto a investir os 25 milhões de euros que o Corinthians pede. 25 milhões de euros hoje equivalem a 131 milhões de reais. Para o Barça, a notícia da entrada do Milan é ruim. Quanto menos concorrência, melhor. A informação sobre o interesse do Milan surgiu na Sky Sports da Itália. A afirmação ou a publicação dá conta de que o Milan se interessou, gostou e pretende apresentar uma proposta nos próximos dias abaixo desses 25 milhões de euros para abrir negociações. Vale a lembrança de que o Moscardo pode ainda ser vendido nessa temporada. O presidente do Willian Monteiro Alves afirmou recentemente que, apesar de não cuidar das renovações para o ano que vem, de atletas, ele vai deixar isso para o novo presidente, não descarta vender jogadores desde que as propostas sejam boas. Corinthians vendendo o Moscardo vai ter uma entrada enorme de dinheiro, mas perde um jogador extremamente promissor. Qual você acha que é o valor ideal para vender o Moscardo? Use o espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião, beleza? Bora repercutir agora uma informação que surgiu nas últimas horas e fez muito torcedor são paulino ficar animado. A notícia de que Luiz Gustavo, volante de 36 anos de idade, ex-jogador da seleção brasileira, comprou uma casa em São Paulo
só para essa compra seria a confirmação de que ele, nas próximas horas, vai dizer sim ao São Paulo. A resposta ainda não foi dada, tá? Ao São Paulo. E a promessa do Luiz Gustavo é de que responderia nessa semana. Mas, em relação à casa, não há nada. Conversei agora, na manhã dessa sexta-feira, pouco antes de gravar esse vídeo com uma pessoa próxima ao Luiz e perguntei, é verdade que o Luiz Gustavo comprou essa casa? Não, não há casa nenhuma comprada, ele ainda está avaliando prós e contras e deve dar a resposta ao São Paulo nos próximos dias, talvez nas próximas horas, inclusive, sobre a intenção ou não de voltar ao Brasil. Foram 16 anos no exterior e ele ainda está meio reticente em relação a voltar ou não ao Brasil. Já contei para vocês nessa semana que um pedido do pai dele é para que ele fique, até porque o pai já é um pouco mais velho, gostaria de ter a presença do filho por perto. Então, qualquer novidade envolvendo o Luiz Gustavo eu volto para atualizar vocês, beleza? Quero fechar o vídeo para falar sobre Borré, atacante colombiano de 28 anos de idade. Quem é mais antigo no canal vai lembrar que eu cansei de falar a respeito de Borré e Palmeiras. É que em 2021, depois que o Borré arrebentou com a camisa do River Plate, ele foi alvo do Palmeiras. O Verdão acabou não conseguindo vencer essa disputa e o Borré foi parar na Eintracht Frankfurt da Alemanha. A primeira temporada excelente, a segunda temporada mais ou menos, acabou emprestado por Werder Bremen. O contrato de empréstimo termina em junho do ano que vem e o Eintracht Frankfurt estaria disposto a negociar o Borré por 10 milhões de euros. A informação do UOL dá conta de que o Palmeiras voltou a demonstrar interesse em fechar com o colombiano, que inclusive esteve na partida contra o Brasil nessa quinta-feira. O negócio precisaria gerar na casa dos 10 milhões de euros. Ele tem contrato longo com o Eintracht Frankfurt até 2025. Ainda não consegui checar com o pessoal do Palmeiras sobre um possível interesse em Borré, mas de fato o Palmeiras busca atacantes, há necessidade especialmente de trazer atletas que façam gol, até porque o Endrick fica somente até metade do próximo ano, jogador vendido ao Real Madrid. Outra informação envolvendo o Palmeiras, o jornalista Paulo Massini contou que o Verdão tem na mesa uma proposta de um clube alemão pelo Arthur. Também estou atrás dessa história, vídeo da tarde possivelmente com novidades. Combinado? Se curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal, não esquece de compartilhar também, a gente se encontra, abraço, tchau!